Olá, tudo bem? Hoje iremos dialogar sobre as principais características do barroco. O barroco, ele carrega tintas dos conflitos entre o mundo carnal e o sobrenatural. O que seria isso? Entre o sagrado e o profano. Sagrado vem de santidade, de algo que é sagrado, que vem dos céus, de puro. Já profano é as características do mundo impuro, do mundo pecaminoso, e o que é visto como pecado. Então, houve um interesse renovado por uma expressividade acentuada, que ressaltasse a dramaticidade da condição humana. É importante destacar que não é somente entre o mundo carnal e o sobrenatural, mas também sobre o que é corpo e o que é espírito. Entre essas características, houve muita essa dualidade. Por quê? Porque o barroco, ele surgiu após a Contra-Reforma, que foi um movimento que a Igreja Católica buscou retomar o seu poder, porque ela perdeu esse seu poder sobre os fiéis durante a Reforma Protestante. Então, o Barroco ele surgiu na Itália e ele se desenvolveu a partir do século XVII, em que a Igreja Católica buscou retomar os seus fiéis e, para isso, ela usou da arte como auxílio para assim retomar, para assim conquistar e às vezes até para impor medo. As igrejas nessa época, como vocês podem ver na imagem, tinha muitos ouros. A intenção era que o fiel se sentisse pequenininho no meio, olhando para a igreja do alto. Então, a arte ela foi essa grande propagação da doutrina católica e principalmente para expressar essa autoridade sobre os fiéis, como eu já disse anteriormente, como que a arquitetura da igreja se dava para esse auxílio de autoridade. Então, as principais características são forte intensidade emocional, que é resultante dessa oposição entre matéria e espírito, predominância de temas religiosos, o contraste entre os elementos. Vocês vão ver muito destacado o claro e o escuro das cores, né? E também dos sons, que também teve a música barroca, a abundância e exuberância nas representações nas igrejas. Como vocês podem ver nessa imagem do slide, há uma exuberância nas representações. E as expressões dramáticas dos personagens são muito retratadas. Então, a escultura ela tem essa preferência pelas curvas e contornos em detrimento das figuras geométricas. E isso também iremos ver na pintura, em que muitas vezes, olhando rápido ou sem conhecer, se causa essa dúvida, é pintura ou é escultura? Porque teve esse destaque das curvas. Então, também outra característica é esse estilo estético, com muita simbologia. Então, a arte ela se abriu novamente ao grotesco, ao fantástico, ao exagero e ao irregular, o que estava não sendo feito mais, que era o período anterior que nós estudamos, o realismo. Então, o barroco europeu assumiu características distintas em diferentes países, com aspectos mais dramáticos na Itália e na Espanha, e na Bélgica, e mais árduo na Holanda. Essa obra Medusa é uma pintura, não é uma escultura, e ela apresenta algumas das principais características, que é esse acentuado contraste entre claro e escuro e essas linhas curvas que sugerem o movimento, que parecem que as cobras estão se mexendo. Então, essas expressões das emoções humanas foi muito usado, foi de forma dramática, de forma até um pouco grotesca, que vem sendo diferente do que se havia sendo feito, diferente das outras obras. Caravaggio foi um importante pintor do período barroco, e é importante destacar que ele não
tinha a intenção de apaziguar imperfeições. Como vocês podem ver nas obras, ele destaca as rugas, e os renascentistas já não corrigiam essas imperfeições da natureza. Então, ele retratou o povo, os músicos, camponeses, e ele não excluiu das suas obras de arte elementos considerados pelos renascentistas grosseiros, como os pés descalços, rugas, cabelos desgrenhados. Ele apresentava uma arte que desafiava os padrões clássicos vividos até então. Caravaggio, então, ele não gostava desses modelos clássicos, ele desprezava a beleza ideal. Sua intenção era refletir sobre as convenções que vinham sendo impostas na arte de modo geral. Aí aqui vocês podem ver que ele eliminava essas convenções não somente na sua pintura, mas também nas ações do ser humano, que foi em que aqui, ó, nesse jogo de carta, o rapaz do lado direito de laranja está roubando. E aqui na outra, também vocês podem ver que as rugas foram destacadas, que as veias é uma perfeição dos contornos, dos efeitos entre claro e escuro, que possibilitou para Caravaggio aprofundar nessas convenções e desprezar esses modelos clássicos, essa beleza ideal. Já o barroco nos Países Baixos, que foi na Holanda, rompeu com a Igreja Católica de vez e assumiu a crença protestante e viu ascender, nesse momento, uma burguesia mercantil. Então, nasceu assim a época de ouro da pintura holandesa, que foi uma pintura mais prática, com cenas mais domésticas, sociais, retratos, paisagens, e com esse detalhamento muito descritivo e muito realista, como vocês podem ver, a todo o espaço desenhado, uma caixa no chão, o leite caindo, tudo com muito detalhe, o pão, tem uma manchinha na parede, e também se trata de uma cena doméstica e social, que é do nosso dia a dia, da nossa sociedade. Outra característica importante destacar é como que o barroco ele usou a emoção para mover a pedra, podemos dizer, que na escultura eles foram muito realistas e diferente dos renascentistas, que você via um momento estagnado, parado, uma pose. Já na escultura do barroco, não. É o momento da ação. Você não sabe se a ação terminou ou ainda está acontecendo. O Lorenzo Bernini é um escultor e arquiteto que fez essa obra. Ele buscou destacar a expressividade das emoções e representou as linhas corporais muito sinuosas e muito detalhadas, transmitindo, então, esse movimento e essa dramaticidade para a obra. E o espectador, ele teve essa possibilidade que o autor propôs de ser colocado em frente a cenas que capturam o instante do conflito, o instante da ação, e não que está a concretizar ou que ainda. Por hoje é só, turma. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.